Olá, tudo bom com você? Eu sou Sângela Thaíssa e nesse vídeo de hoje eu vou te explicar a teoria dos quatro discursos segundo Aristóteles. Para você compreender isso, primeiro vamos entender o que é essa teoria dos quatro discursos. O Aristóteles, olhando para a realidade, viu que as pessoas utilizavam a fala ou a escrita com quatro tipos de finalidades diferentes, ou seja, para quatro motivos diferentes, para quatro fins diferentes, as pessoas utilizavam. Imagine a finalidade como uma meta, como um alvo. Então, a pessoa utiliza a linguagem com a meta poética. Ela utiliza a linguagem com a meta retórica. Ela utiliza a linguagem com a meta dialética ou com a meta analítica. Primeiro, a meta poética, ou seja, a finalidade poética. Quando uma pessoa utiliza o discurso com uma finalidade poética, ela quer tão somente representar para você o que a coisa é. Imagine, por exemplo, no livro Dom Quixote, escrito pelo Miguel de Cervantes. Quando o Miguel de Cervantes te conta a história do Dom Quixote, ele não quer te convencer a respeito de nada, ele não quer que você debata as ideias do Dom Quixote, e ele também não pretende que você chegue a uma verdade, a uma certeza, através do Dom Quixote. Mas ele quer tão somente representar que um homem pode chegar a um grau de loucura no qual esse homem olha para a realidade, vê moinhos e acha que esses moinhos são gigantes. A mesma coisa faz o Dostoiévski em Crime e Castigo. O Dostoiévski não tem como finalidade te convencer a respeito das ideias do Raskolnikov, mas ele tem tão somente o objetivo de fazer com que você veja o Raskolnikov e coloque na sua cabeça, no seu imaginário, que um personagem como o Raskolnikov pode existir. Para ilustrar melhor, eu vou utilizar um exemplo de um conto do Machado de Assis e vai ficar bem mais claro. O Machado de Assis tem um conto chamado O Espelho. Nesse conto, um personagem chamado Jacobina recebe um determinado cargo. E quando ele recebe esse cargo, ele começa a enxergar a realidade inteira a partir daquele cargo. Então, as pessoas começam a chamá-lo de alferes e, de tanto se habituar a ouvir e ser chamado assim, o Jacobina vai como que entrando no personagem e ele não sabe mais viver sem ser o alferes. Em um momento do conto, todas as pessoas saem da casa em que o Jacobina estava e ele fica sozinho, tendo que se deparar com ele próprio, sem cargos, sem nada. E então o Jacobina começa a se olhar no espelho e, sem a farda, ele se enxerga distorcido. E quando ele coloca a farda, ele se enxerga completo. Quando o Machado de Assis escreve esse conto, ele está na linguagem poética, porque ele não quer te convencer retoricamente a respeito das ideias dele. Ele não quer te convencer por meio de palavras a acreditar em uma coisa ou outra. O Machado de Assis também não está debatendo ideias contigo, mas quando você lê o texto do Machado de Assis, você coloca na sua cabeça que existe um personagem chamado Jacobina e isso aconteceu a ele. E na sua vida, posteriormente, ou na vida de outras pessoas, quando você enxergar aquela mesma imagem do Jacobina, você vai fazer uma analogia. Então, você vê uma pessoa parecida com o Jacobina e você diz, olha, tal pessoa parece o personagem do Machado de Assis. Observe que a analogia não é você pegar tudo de um personagem e comparar com tudo de uma pessoa ou de uma situação. Mas é, na verdade, você pegar um ponto que é similar e fazer essa comparação. Então, vamos supor que você, no cargo de professor ou de qualquer coisa que seja, começa a se enxergar somente como professor. E no fim de semana, você não se enxerga mais como uma pessoa normal. Você não sabe mais viver fora da sua profissão. Olhando para essa situação, você pode dizer, puxa vida, isso parece com o Jacobina do Machado de Assis. Então, essa daqui é a ideia do discurso poético. É tão somente representar e te mostrar que é possível.
Às vezes, nós temos dificuldade de representar e compreender o discurso poético, porque nós fomos acostumados o tempo todo a somente criticar as coisas. Então, você lia um texto na escola ou em qualquer outro lugar e o seu professor já te indicava: olha, o que você achou desse texto? Qual é a intenção por trás que o autor tem? E você sequer compreendeu a história. Então, nesse nível, se preocupe em compreender a história, em colocar as figurinhas dentro da sua cabeça. Então, você precisa ler, compreender a história e dizer: nossa, eu tenho na minha cabeça agora tal personagem que faz tal coisa. E assim, sua imaginação, sua cabeça está mais enriquecida. Por quê? Porque quanto mais você lê literatura, mais figurinhas você tem. Então, mais personagens você conhece e mais você consegue compreender a realidade. Porque aparece um personagem parecendo Jacobina e você conhece. Aparece um personagem parecido com o Policarpo Quaresma e você conhece. E assim por diante. Então, você vai conhecendo várias figuras, vários modos de viver e, com isso, você diz: nossa, entendi. Você vê uma pessoa avarenta e você diz: nossa, essa pessoa aqui parece o pai Grandet do romance do Balzac, Eugênia Grandet. Então, as palavras, elas ganham uma substância na realidade, elas ganham uma representação de imagens que você consegue colocar porque você conhece as situações e não somente as palavras. Esse é o discurso poético. E sobre ele, todos os outros discursos vão se colocar. Então, é impossível que uma pessoa consiga utilizar a retórica sem utilizar a linguagem poética, sem utilizar o discurso poético. Eu vou representar isso daqui como uma espécie de conjuntos. Então, você teria o conjunto maior aqui, que é o conjunto do discurso poético. Depois, partindo do discurso poético, partindo das imagens que você tem em mente, você vai começar a desenvolver um discurso retórico. O que seria esse discurso retórico? Seria você tentar convencer a si próprio ou convencer ao seu aluno, a qualquer outra pessoa, de uma coisa, de uma ideia. Então, vamos supor que você leia o conto do Machado de Assis e dentro daquele conto você queira discutir uma ideia. A discussão dessa ideia não faz mais parte do objeto poético, mas sim faz parte do objeto retórico. No entanto, não tem como fazer essa segmentação, porque, ao mesmo tempo que a coisa faz parte do discurso retórico, ela também faz parte do discurso poético. Então, quando você fala as palavras, existem imagens mentais que você criou por trás. Eu vou dar um exemplo. A palavra amor. Quando as pessoas utilizam a palavra amor, cada uma delas tem uma representação poética do que é amor. Então, os cristãos, por exemplo, têm uma representação poética e prática, encarnada do amor, que é Jesus. Então, um cristão tem a vida de Jesus inteira como representação do amor. Uma pessoa como Paulo Freire, por exemplo, vai ter a vida inteira do Che Guevara como sinônimo, como marca de amor. Então, todas as palavras que nós vamos utilizar na retórica, elas precisam ter uma imagem poética por trás. E o discurso retórico tem essa finalidade de convencer alguém, mesmo que seja você próprio, a respeito de alguma coisa. Então, por exemplo, você faz uma compra no Mercado Livre. Após fazer a compra, você fica contando para você mesmo o porquê você comprou. Então, você fica tentando se convencer racionalmente do motivo pelo qual você comprou. Ah, nossa, eu vou precisar desse livro aqui, porque esse livro vai me ajudar a ler, vai ajudar a me desenvolver e tal, tal, tal. Você vai fazendo um discurso retórico para você mesmo. Um vendedor, quando deseja te vender algo, ele começa a fazer um discurso retórico a respeito daquele produto. Então, olhe,
Está vendo essa maquiagem aqui? Vai te deixar linda, vai suspender tuas sobrancelhas, vai deixar suas bochechas lindas. E ele vai te convencendo retoricamente a respeito daquilo. Então, o discurso retórico, ele só existe dentro do discurso poético. Aí você poderia dizer, mas Sângela, e quem não lê literatura? Essa pessoa tem um discurso poético na cabeça dela? Ela tem um discurso poético. Mas de onde vem esse discurso poético da cabeça dessa pessoa? Das novelas da Globo, das séries da Netflix, daquilo que ela assiste. Então, as ideias que aquela pessoa vai ter no campo retórico, elas vão tender praticamente para o lado das coisas que ela assiste. Então, uma pessoa tem dificuldade de ter ideias para resolver um problema. De onde vem essa dificuldade? De uma pobreza na parte do discurso poético. Então, nós temos até aí discurso poético, discurso retórico. Dentro das ideias que você coloca na sua cabeça, você começa, em um determinado momento, a procurar a verossimilhança, o grau de certeza que existe nessa ideia que você colocou na sua cabeça. Então, vamos supor que você coloque a ideia de amor de Cristo na sua cabeça e a ideia de amor do Paulo Freire. Chega um momento que você vai pegar essas ideias e vai começar a raciocinar. Bem, vamos pensar o que é amor. E aí você vai pegar as ideias que a retórica colocou na tua cabeça para pensar dialeticamente, para contrapor essas ideias e chegar a uma ideia apenas. Então, você coloca 2 ou mais ideias na sua cabeça e você começa a discutir a respeito delas e chega a um grau de verossimilhança. Isso daqui aparece, por exemplo, no diálogo do Platão chamado Fédon. Nesse diálogo, o Sócrates está ali discutindo e ele começa a falar a respeito da alma. E ele vai perguntando ao rapaz que está ali, e esse rapaz vai respondendo, e com essas devolutivas, o Sócrates vai sempre investigando mais e mais entre aquelas ideias se de fato existe uma alma imortal no ser humano, se não existe, e assim por diante. Então, isso é o discurso dialético. Você pegar algumas ideias, geralmente 2 ou mais, e você vai colocar essas ideias em contraposição até que você consiga chegar a uma ideia que seja a mais verossímil. Então, é mais provável que isso tenha acontecido. Tem um trecho do As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, em que o professor, que é o Diggory do primeiro livro, ele já está mais velho no segundo, e as crianças começam a debater ali entre si, achando que a Lúcia está doida. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse trechinho de As Crônicas de Nárnia. Então, o professor pergunta às crianças assim: olha, dos irmãos de vocês, quem é mais provável que minta? O Edmundo ou a Lúcia? E as crianças vão respondendo. E com isso, o professor vai investigando o que é mais provável que tenha acontecido. Então, aqui está o discurso dialético e que só pode acontecer baseado no discurso poético e no discurso retórico. E por último agora, nós vamos ter o discurso analítico. O que é o discurso analítico? É você pegar coisas que sejam prováveis, verossímeis, e a partir disso, você tente chegar a uma certeza. Então, você pega as ideias que já estão na sua mente, que já foram como que peneiradas pela dialética, e você vai agora tentar levar a um grau de certeza. Isso é o discurso analítico. Então, observe que é impossível que você chegue ao discurso analítico sem os discursos anteriores. E, se o seu discurso poético é pobre, o seu discurso analítico também será, porque uma parte fundamenta a outra. Você não consegue chegar em um grau sem passar pelos outros anteriormente. Então,
Essa é a explicação a respeito dos 4 discursos. Eu espero que você tenha gostado. Em caso de dúvidas, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!